Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso, hoje eu vou estar mostrando para vocês como é que nós elaboramos os comandos para efetuar o cálculo automático do IMC e a sua respectiva classificação. Para isso, vamos abrir o nosso questionário, abrimos o EPI, clicamos aqui em criar questionário, né? Vamos abrir o nosso projeto. Selecionando o nosso projeto, ele vai carregar, e para fazer o cálculo automático do IMC, nós precisamos de dois campos principais, que é o peso, a altura, certo? Porque a fórmula do IMC, só para a gente relembrar, é o peso dividido pela altura ao quadrado, e aqui é um campo de número. Esses três campos aqui, como nós podemos observar, são campos de número. Então, peso, nome do campo peso, certo? A altura, a mesma coisa. E o IMC, a mesma coisa. Já a classificação é um campo de texto, como nós podemos observar aqui. E o nome desse campo é C_IMC. É muito importante a gente lembrar o nome desse campo, porque é ele que nós vamos buscar na hora de fazer a criação do código aqui para o IMC. A título de curiosidade, eu vou deixar esse arquivo aqui também, certo? Esses são os comandos que nós vamos estar realizando, essa é a lógica do IMC, ok? Nós vamos utilizar essa linha de comando aqui no programa EPI. Então nós já sabemos que nós precisamos ir em código de verificação, e para mim calcular o IMC, esse eu já vou deixar o comando já pronto aqui, certo? O código dele é esse aqui, ok? Então nós viemos aqui em questionário, expandimos no maisinho, e depois que nós colocamos a altura do indivíduo, ele vai atribuir ao campo chamado IMC um peso dividido pela altura vezes a altura. As duas coisas importantes aqui é ter esse sinal de igual para validar a fórmula. O peso é o campo, esse aqui é um sinal de dividido, e entre parênteses, tá certo? A altura vezes a própria altura. Como nós fizemos isso, nós viemos aqui, clicamos duas vezes em After e utilizamos o comando atribuir, ok? Que é esse comando aqui. Então, para fazer o cálculo do IMC, nós utilizamos essa fórmula aqui. Certo? Eu não vou me atentar tanto a ela, porque é uma fórmula básica. Nós já fizemos isso de forma quase igual aqui na idade. Certo? Então, atribuir ao campo IMC o sinal de igual, um peso dividido pela altura vezes a altura. Então, vamos fazer agora a classificação desse IMC. E a lógica está aqui. Então, depois do campo que nós tivermos a resposta, que já vai ser automática do IMC, então nós vamos buscar o campo IMC e vamos clicar duas vezes em After. Vamos buscar aqui o campo IMC, então. Vamos expandir a aba questionário, vamos buscar o campo IMC, que está aqui, e clicarmos duas vezes em After. Ok? Então aqui ele já abriu, né, a linha de comando, adicione o seu código aqui. Então vamos voltar aqui ao código. O comando que nós vamos utilizar, observe que aqui nós não vamos utilizar o atribuir, que é o assign. Esse aqui. Nós vamos usar este comando aqui, o if. Tá certo? Se você não está vendo aqui, é só você baixar aqui a barra de rolagem e ele vai aparecer. Então eu vou colocar o cursor aqui no lugar que ele tem que ficar e clicar duas vezes aqui em if, que traduzindo é se. Então, se o quê? Vamos voltar aqui à linha de comando. Se o IMC, então vamos selecionar o IMC aqui, certo? Se o IMC for igual, vou dar um espaço aqui só para melhorar a visualização, for igual ou maior do que qual valor? Que eu comecei aqui, 25, certo? Eu comecei aqui
já pela definição de sobrepeso. Então, o sobrepeso é entre 25 e 30, certo? Então, tem que ser maior ou igual. Deixa eu só mudar aqui, eu coloquei igual ou maior, né? Então, é maior ou igual a 25. E, em inglês, você pode clicar só aqui no E, certo? Vou usar aqui, vou clicar, então você pode digitar AND, que em inglês significa E. E, o IMC, então tem que buscar de novo o IMC, certo? For menor do que 30, ok? Só ver se coloquei o igual ali, só colocar o menor que 30. Eu acho que o certo aqui é colocar menor ou igual a 30, tá? Então, o que vai aparecer em qual variável? Então, vamos voltar aqui. Então, que é then, né? Você pode digitar, ou quando você clica aqui, esse then significa essa palavra então. Então, o CIMC, que é a classificação de IMC, o nome daquele campo classificação, nós colocamos e definimos como C_IMC. CIMC vai ser igual a alguma coisa. Então, para digitar, você tem que sempre colocar entre aspas, sobrepeso, e fecha aspas. Então, vamos ver aqui a lógica. A condição se vai ser atribuída ao campo IMC se ele estiver entre 25 e 30, certo? Então, se o IMC for maior ou igual a 25 e o IMC, lembrando que tem que repetir novamente aqui, tá certo? Isso aqui é muito importante, quando a gente não repete, a fórmula fica errada. Se o IMC for maior ou igual a 25 e o IMC for menor ou igual a 30, então o campo CIMC vai ser igual a sobrepeso. Vamos dar um OK. Vamos verificar. Se aparecer esta linha dizendo que o código está certo, você pode confiar que o seu código deu certo. Ok? Agora, nós fizemos isso só para essa classificação aqui de sobrepeso. O raciocínio é o mesmo para todos os outros. Então, você vai ter um intervalo, certo, entre eles e a definição. Aqui está o intervalo, certo? E a definição aqui embaixo. Então, o raciocínio é o mesmo. A partir de agora, eu recomendo vocês, não precisa ficar clicando e fazendo toda a forma novamente, mas eu vou orientar vocês a fazer uma copiar e colar, certo? Você vai copiar e colar a fórmula de cima e só mudando os intervalos. Uma coisa que é bem importante é que cada intervalo de uma definição para outra, você tem que colocar a palavra fim dessa definição, que é end, certo? Então, end, vamos lá. Antes dessa end if, esse end if é final de todo o comando se. Então, se tudo está aqui entre eles, tem que ser digitado nesse intervalo e não aqui, certo? Tem que ser aqui, atrás desse comando de fim do comando se. Então, aqui nós temos que digitar o end, certo? E começarmos um novo comando. Então, vamos lá digitar a partir de agora. Se o IMC, qual que é a definição agora, for maior ou igual a 30, for maior ou igual a 30, e o IMC for menor ou igual a 35, não esquecer desse then, então, aí pula para a linha de baixo. Para vir para cá, ó, como o cursor está andando, é só apertar a tecla Tab, tá? Ou ir dando espaço até buscar o alinhamento. Eu recomendo usar a tecla Tab, ok? Então, dá um Enter, vai com a tecla Tab até o mesmo alinhamento da linha de cima e digita C_IMC, que é o campo da classificação IMC, vai ser igual, abre aspas, obesidade, grau 1, fecha aspas.
Vamos verificar se está certo o código. Então o código continua certo. Vou adicionar um AND. Pode ser tanto minúsculo ou maiúsculo, colocando tudo maiúsculo só para obedecer a questão de estética, ok? E vou começar uma nova linha de comando, ok? O raciocínio é o mesmo. Se eu quiser copiar isso aqui, vou dar um Ctrl C e vou colar aqui, Ctrl V, certo? Agora eu vou buscar o intervalo lá para poder fazer a outra classificação. Então aqui entre 30 e 35 é obesidade grau 1. Entre 35 e 40, obesidade grau 2. Então eu vou só mudar aqui agora, entre 35 e 40, vai ser obesidade grau 2. Opa, grau 2. Vou dar um Enter, vou digitar novamente a palavra AND, porque não existe mais classificações. Como eu já copiei, eu vou só colar aqui agora, certo? Então, entre 35 e 40, obesidade grau 2. E obesidade grau 3, aqui tem uma diferença. Porque observa que a obesidade grau 3 é tudo aquilo que está acima de 40, certo? Então, se for maior ou igual a 40, vai ser obesidade grau 3. Então, aqui nós vamos observar se o IMC for maior ou igual a 40, então não precisa, né, dessa outra intervalo aqui, porque tudo acima de 40 vai ser obesidade grau 3. Obesidade grau 3. Aqui eu vou tirar esse sinal de igual, certo? Porque o igual já está aqui no 40, beleza? Então eu vou seguir a raciocínio. Agora eu entendi por que eu não tinha colocado igual. Porque ele vai entrar na definição de baixo. Porque eu repito 35 aqui e começo 35 aqui. Então o intervalo começa aberto na linha de baixo. Ok? Nós já estamos aqui na obesidade grau 3. E o que mais que eu coloquei lá? Então se tem mais linha de comandos, eu coloco o AND. Vamos ver o que está faltando ainda. Nós estamos aqui na obesidade grau 3. Esse intervalo é o adequado, certo? Esse aqui é o intervalo adequado. Então, como eu já havia copiado a linha aqui, eu vou copiar de novo. Mas lembrando que eu já tinha copiado. Eu vou copiar novamente só para garantir. Então, depois do AND aqui, vou alinhar e vou colar. Então, entre 18.5 e 25, entre 18,5, não vírgula, tá? Vírgula é considerado um caractere especial e o programa não reconhece. Então é 18.5 e menor que 25 vai ser considerado como adequado. Vou colocar o cursor aqui, apagar, o delete e colocar adequado. Esse indivíduo está com o peso adequado. E está faltando aqueles que estão com o peso. Vou colocar o AND aqui novamente. O peso abaixo, né? Vamos ver lá então se é isso mesmo. Então aqueles que estiverem abaixo de 18,5 vão estar com baixo peso. Ok? Eu vou só clicar aqui uma vez em validar código para confirmar se está dando tudo certo. Então, o código é válido. Neste caso aqui, se o IMC for menor que 18.5, então o CIMC vai ser igual a baixo peso. Certo? E aqui nós temos o fim AND IF. Então, vou só tirar essas linhas excedentes aqui. AND IF e AND AFTER. Nós abrimos aqui um AFTER e fechamos o AFTER. Abrimos um IF, fechamos o IF. Ok? E aqui o geral. Vamos clicar em validação. O código está todo válido. Certo? Não teve nenhum erro. Quais são os principais erros? Já vou dizer para vocês. Os principais erros são
não obedecer os espaços aqui, tá? Ficar tudo colado assim, então sempre dê um espaço entre símbolos que estão definindo alguma soma, subtração, divisão e assim por diante. Não repetir esse segundo IMC, eu vejo muitas pessoas errando colocando assim, certo? Na hora de ler, fazer a leitura até parece certo, olha só. Se o IMC for maior ou igual a 25 e menor que 30, então teoricamente estaria certo. Mas eu já adianto para vocês. Tem que repetir novamente. Tá? Eu vou até apagar aqui e pedir para checar lá. Ó, aqui ó, ele já me deu um erro aqui. Então é isso que eu estou falando para vocês. Se não tiver essa outra palavra IMC, o nome do campo, né? Que esse IMC significa o nome do campo lá. Se não tiver repetindo aqui e aqui, ele não dá certo. Agora eu vou pedir para checar novamente. Agora ele deu certo. Então eu vou salvar mais uma vez. Não esquecer de colocar a definição entre aspas, tá? Toda a definição entre aspas, olha só. Isso também é muito importante, tá ok? Então uma vez salvo, eu posso fechar. E agora eu vou lá gravar os dados. Espera ela abrir aqui para gravar os dados, ok? Ele está carregando. Agora eu vou fazer um teste, tá certo? Vamos supor que o peso desse indivíduo seja 120 kg. A altura aqui, o IMC já mudou lá. Na hora que eu aperto o Tab, olha lá, está acima de 40. Ele já reclassificou aqui novamente, tá certo? Eu vou colocar um peso baixo agora. Vamos supor que tenha 30 kg. Ok? Olha lá, já reclassificou o IMC e baixa o peso. Agora eu vou colocar um peso adequado, 70 kg. Quando eu passo para frente, olha lá, já foi para adequado. Então, é isso que eu quero que vocês façam, tá certo? Quem não foi na aula, é dessa forma que nós fizemos em aula. Se você não perdeu algum ponto, comece o vídeo de novo, refaça, faça novamente. E assim eu tenho certeza que você vai conseguir.